Efésios capítulo 6, apenas o versículo 10. Vamos ler juntos. Irmãos, Efésios 6, verso 10 diz assim: todos: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mantenha a Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o teu nome, porque tu és um Deus que está presente em cada coração e na tua igreja. E somos gratos a Deus porque a tua igreja é conhecida no mundo como o corpo de Cristo, e a tua luz brilha neste mundo através da igreja, e individualmente, ó Deus, em cada cristão. E nós somos gratos por cada vida que adentra este culto ou este local de adoração nesta noite. Pedimos que a tua bênção e a tua presença seja vitalizadora em cada um, abençoando, ó Deus, as nossas crianças, para que elas continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa as professoras, para que elas transmitam com fidelidade a palavra e o conhecimento do Senhor. Fala a nossa vida, fala o nosso coração, porque nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmão, deixa a Bíblia aberta em Efésios capítulo 6, e aí você já leu que, quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, no dia 28 de outubro de o ano 312, nós tivemos uma batalha entre Constantino e Magêncio na ponte Milvia. Vocês podem ver o que está acontecendo. Constantino, nós tínhamos praticamente 3 imperadores, 3 homens mandando no Império Romano. Constantino tinha o desejo de unificar o Império, e então ele marcha com mais ou menos 40 mil homens, e Magêncio com 80 mil homens, e nesta ponte sobre o rio, na ponte chamada Milvia, tem uma das maiores batalhas, dos maiores acontecimentos desta época. Alguns chegam a comparar que talvez se equipar à Primeira ou Segunda Guerra Mundial, e é exatamente porque nós estamos no ano 312 ou 306, e nós temos desde a era apostólica até ali, você tem os cristãos sendo servidos para os animais no Coliseu Romano como espetáculo do dia de domingo. Ou seja, as pessoas iam lá para o Coliseu para ver cristãos sendo devorados por feras, por os animais, ou por gladiadores, uma perseguição muito violenta aos cristãos. E aí os cristãos, a ideia é: será que vai sucumbir, será que vai acabar? No entanto, os cristãos cresciam e se alegravam. Vários deles entravam na arena cantando ou orando ou alegres por serem dignos de sofrer tal situação por causa do nome de Cristo, ou por causa de Cristo. Diz que nessa noite do dia 27 de outubro, Constantino tem uma visão. Ele diz que tem uma visão no céu, tem uma cruz, e ele diz que no sonho dele, diz: olha, por este sinal vencerás. No outro dia, então, ele manda desenhar, símbolo lá do cristianismo, nos escudos dos soldados, e por um erro estratégico do Magêncio, ou por providência, o fato é que Constantino sai vencedor. Eles tentam voltar, Magêncio, a ponte quebra, provavelmente Magêncio também tem morrido afogado, mas eles vencem para frente. Constantino passa para a história como aquele que não só unifica o Império Romano, mas por declaração torna o Império cristão. E aí nós tivemos problemas, porque o povo se torna cristão por declaração e não por conversão. É mais ou menos que nem o Brasil. O Brasil é conhecido como país cristão, mas por declaração e não por conversão, não por confissão de fé, não porque passou por uma conversão, não pela consciência de ser lavado pelo sangue do Cordeiro. E aí Efésios, Paulo está preso, está escrevendo aos irmãos, e ele chega no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele fala sobre salvação, fala sobre a unidade da igreja, numa só fé, num só batismo, num só Senhor,
Capítulo 6 ele fala sobre os pais, sobre os filhos, sobre os servos, sobre os senhores. Ele descreve uma sociedade que deve ser temente ao Senhor. E aí chega no final, ele começa nesse verso que nós lemos, dizendo: quanto ao mais, então sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É uma carta que vai dizer que os cristãos são mais do que vencedores. Mas de que forma? Se você liga com Apocalipse 1:3, ele diz: bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra do Senhor. E aí o Efésios 1:3, ele diz que Deus em Cristo tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas se em nossos dias nós temos um analfabetismo bíblico muito grande, os cristãos gostam de muitas coisas, menos de ler a Bíblia. Diz que falta tempo para leitura, meditação, literalmente pensar nas coisas grandiosas de Deus. Se Efésios diz que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção, como é que alguns crentes dizem que eu estou sem bênção há algum tempo, parece que Deus se esqueceu de mim? Aí vem o final de Isaías 40 e diz: Deus não se esquece, pelo contrário, os que esperam no Senhor. Ele primeiro diz o seguinte: por que pensas tu, ou dizes, meu caminho está encoberto ao Senhor? Não sabes que o eterno Deus, o Criador dos confins do mundo ou do universo, não se cansa e nem se fadiga? Ele diz: olha, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os jovens e exaustos caem, que é o símbolo da disposição, da força. Ele diz: eles até se cansam, mas os que esperam no Senhor, ele disse, não se cansam nem se fadigam, porque são renovados no Senhor. Então o analfabetismo bíblico tem levado a uma geração de cristãos meio que semelhante aos do Império Romano. É uma fé por declaração e não por conversão. E aí nós temos um balcão de negócio na vida cristã. E aí são muitos cristãos ou membros de igreja que se esquecem do Senhor, que não têm responsabilidade, que não têm compromisso. Eles não oram, não jejuam, a luz de Cristo não brilha, não há testemunho na sociedade, não há convicção do seu cristianismo, da sua fé, mas são membros de uma comunidade, ou de uma igreja, e por isso acham que serão salvos. E a Bíblia diz que não é por dizer Senhor, Senhor, que será salvo, mas tão somente se foram lavados, justificados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Caso contrário, é só um cristianismo por declaração e não por convicção. Volte seus olhos para o texto em pauta. Nós vamos ler alguns versos aí, a partir do verso 11, porque Cristo disse, assim como foi a batalha e a vitória do Constantino, a Bíblia diz que você é preparado para vencer. Mas de que forma o cristão vence o mundo? A Bíblia diz, é por meio da fé. E agora Deus mesmo coloca alguns requisitos, alguns pré-requisitos, para que você continue como mais do que vencedor. Verso 11: revestivos, pois, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lembram lá do capítulo 1, verso 3, que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E agora ele diz no verso 12, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma batalha lá em cima. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O cristão também tem dia mau, e ele diz, é para resistir, depois de teres vencido tudo, não algumas fases, não algumas batalhas, mas depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes. Primeiro, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. O apóstolo Paulo está preso, condenado inocente ou inocentemente. No entanto, ele vai escrever para os irmãos de Éfeso. Ele diz: olha, Deus tem uma armadura preparada para você, tem a verdade, tem a justiça, tem o capacete, tem os pés para serem protegidos. Ele diz: tem o escudo da fé e tem a espada do Espírito, e ele diz que é a palavra de Deus. Se nós temos uma geração que não conhece a palavra de Deus, como vencer o mundo? Não dá para vencer pelas superstições ou pelas simples declarações, mas aí nós vamos pensar em alguns casos, e eu quero que a gente seja bem objetivos nisso. Primeiro, Daniel 6,10 diz que Daniel está lá no império da Babilônia, agora dos persas, mas Daniel ora, e o rei tem que mudar o decreto. Antes ele faz o decreto numa direção, e pelas orações de Daniel, ele tem que mudar o decreto, fazer um novo. Nós vimos isso pela manhã. Segundo Reis 19, verso 14, o rei Ezequias ora ao Senhor, com medo do rei da Síria, e como resultado daquela oração, 185.000 soldados sírios o amanhecem mortos. É a oração, e ele diz: é a palavra de Deus, mas é a espada do Espírito, e você toma posse por meio da oração. Salmo no capítulo 46, ele diz: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele disse: aquietai-vos, porque o Deus dos exércitos está comigo, está conosco. E como é que nós temos tantos cristãos supersticiosos hoje? São tantas correntes. Eu digo que cristãos que vivem com corrente terminam morrendo acorrentados, porque é corrente disso, corrente daquilo. E você já deve ter recebido alguma coisa assim: olha, você recebeu esta corrente, não deixe de enviar pelo menos para 5 amigos. Não mande para nenhum. Isso é bobagem, superstição, espiritismo, macumba. Isso não é fé cristã. Outros começam a dizer: olha, alguém disse que não sei o que, para você fazer desta daquela forma, senão não vai acontecer. Isso não é coisa bíblica. Paulo está falando que você é preparado para vencer, mas tem que tomar tudo isso, porque o dia, ele diz assim: olha, no dia mau você permanece inabalável. Na situação difícil você lembra o que a palavra diz. Na situação de adversidade, ele disse: lembra do que a palavra diz, porque ela é o escudo da fé e a espada do Espírito. E ele disse: você se torna inabalável. E ele mostra com quem você luta. Ele disse: os inimigos são as forças espirituais do mal, não é contra o outro irmão. Há irmãos que brigam na igreja, se gradiam dentro da igreja. Naquele tempo era lá para o Império Romano, era com os leões. E hoje em dia qualquer coisa, outro irmão ou a irmã já fica desanimado. É com os pais, é genro com sogra, e o contrário. Então é a confusão entre gente. E a Bíblia diz: não, a guerra do cristão é contra as coisas espirituais do mal nas regiões celestes. E ele disse: mas também lá nós já temos a vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Efésios 1:3, e diz: olha, você é vencedor. Ele disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então ele disse: olha, se revista da verdade, da justiça, os pés com a preparação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete e a espada do Espírito. Ele disse: desta forma você vai continuar vencendo neste mundo, como falei pela manhã, que jaz no maligno. Tem as enfermidades, tem as atrocidades, tem as dificuldades, tem as provações. E aí Paulo chega e diz: olha, é prova e luta por todos os lados, mas graças a Deus que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Paulo, certa feita, ele vai dizer que: olha, ninguém foi a meu favor, mas Deus foi ao meu favor, e eu saí vitorioso. Aí você pega os amigos de Daniel que vão para a Babilônia, jovens, vão ser escravizados, vão sofrer problemas, dificuldades. No entanto, eles dizem: olha, Deus que eu sirvo, se quiser me livrar, que me livre, mas sabe que nós não vamos adorar o Deus de vocês.
e aí eles ficam firmes, e o rei Nabucodonosor também tem que mudar, faz uma nova lei, porque tinha declarado jogá-los na fogueira, declarou sim, jogou sim, mas depois ele muda para dizer: olha aqui, em todo o meu reino só se adore o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais tarde o Ciro vai te fazer nova declaração, dizendo o seguinte: olha, que também em todo o meu reino só se adore o Deus de Daniel. Esta sociedade precisa olhar para você e dizer qual Deus que você serve. E aí você diz: olha, eu adoro o Deus Criador do universo e o Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer: eu quero teu Deus. Porque Nabucodonosor mudou a lei, Ciro mudou a lei para adorar o Deus de Daniel. E olha que era uma cultura e um mundo bem complicado, semelhante ao nosso, mas eles olharam e disseram: olha, todo o reino vamos adorar só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele disse: daqui para frente vamos adorar só o Deus de Daniel. Nós não somos uma geração perdida, pelo contrário, nós somos uma geração de cristãos preparados para vencer. Leia o livro intitulado Os Catacumbas de Roma. Se tiver um tempo, baixe lá e leia. Como que os cristãos sofriam, e como que os cristãos em nossos dias não sofrem nada, mas são desanimados, querem viver de overdose espiritual. A gente canta, pula e dança, em contigo saltarei muralhas e serei mais do que vencedor. Aí segunda-feira não pula mais nem meio fio. Se chega no emprego, já está desanimado. Chega em casa e alguém já desanimou. Não, tem que ser assim, firme, cantar, louvar, adorar, cultuar, conhecer, se dedicar, submeter, e apesar de toda a luta, ter a convicção de que em Cristo já é mais do que vencedor. E ele vai dizer que, olha, verso 17, também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só tem um jeito de você tomar posse das peças dessa armadura, e ele está no verso de número 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Paulo pede oração para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo está preso, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo diz: vocês orem, vocês tomem posse, mas orem também por mim, com o objetivo, porque eu sou embaixador em cadeias, para que eu seja ousado para falar o que me cumpre fazer. Geração de cristãos é uma geração agora preparada para ser mais do que vencedora, mas essa geração não vence se não for pela fé, pela palavra de Deus e pela oração. Pelo contrário, sucumbe. Não há império romano, não há animais devorando cristãos não estão indo para as arenas, para gladiadores ou por animais, mas os cristãos que têm pouca maturidade cristã, por falta de leitura, por falta de oração, por falta de conhecimento, para ficar firme no dia mau. Porque, como já dizia o Jorge Canelha, o cristão também tem dias maus, mas ele disse que é para você ter tal armadura para ficar firme no dia mau. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que a gente prossiga com a armadura de Deus e usando cada peça para o momento necessário. Que Deus nos abençoe. Amém.